Na aula passada a gente então derivou as fórmulas para curvatura de Gauss e curvatura média em termos da primeira e segunda forma fundamental. Vimos alguns exemplos. Eu queria começar a aula de hoje então com uma outra interpretação geométrica da curvatura de Gauss, que é obtida em termos de áreas. Imagina que você tem uma superfície regular orientada. Superfície regular orientada. Então a gente sabe, então cada plano tangente vem com uma orientação natural. Bom, se a gente chama de N, então a aplicação normal de Gauss, vai de S na esfera. Aplicação normal de Gauss. Nós vimos que a derivada dessa aplicação é uma transformação linear que vai do plano tangente da superfície nele mesmo, autoadjunto. E agora esse plano tangente vem com uma orientação. Então, se você pega uma base desse plano tangente, digamos W1, W2, digamos que seja uma base positiva desse plano tangente, a gente sabe que a gente tem a seguinte fórmula da álgebra linear, que diz que se você olha para a imagem do W1 por essa transformação linear, e você faz o produto vetorial da imagem do W2, certo? Isso aqui vai ter que ser, então, paralelo ao produto vetorial do W1 pelo W2, e esse coeficiente de proporcionalidade é exatamente o determinante. Só que a gente já viu que o determinante dessa transformação linear é a curvatura de Gauss. Certo. Então, você pode dizer que uma base é positiva ou não, pode identificar se uma base é positiva ou não, fazendo o produto vetorial dos vetores da base, né, na ordem dada, e calculando o produto escalar pelo vetor normal. Então, isso aqui está me dizendo, certo? Ou seja, uma base vai ser positiva se o produto escalar do W1, digamos, do V1 pelo V2, vírgula, o N é maior que zero. Onde o N é dado por uma base. O N pode ser, por exemplo, o produto vetorial do W1 pelo W2 dividido pela norma. Certo? Então, isso está me dizendo que o sinal da curvatura de Gauss me diz se essa derivada preserva ou não a orientação. Não? Certo? Isso vai ser dado por esse sinal. Lembrem que a gente diz que se S, definição, digamos que S1 e S2 são superfícies orientadas, então você diz que uma F de S1 e S2 preserva a orientação se a derivada dela preserva a orientação em cada ponto. Né? Isso aqui preserva a orientação se a derivada de F em qualquer ponto P preserva a orientação. Ou seja, manda base positiva em base positiva. Preserva a orientação. Isso aqui vai ser relevante quando a F for um dífil local, né? Porque essa derivada aqui vai ter que ser um isomorfismo. Todo P em S1, você diz que ela inverte a orientação, reciprocamente, né? Ela vai inverter a orientação se a derivada inverte a orientação em cada ponto P. Tá, então, o que isso está me dizendo é que se a curvatura de Gauss num ponto P for positiva, então isso significa que, pelo menos numa vizinhança do ponto P, ela vai continuar sendo positiva.
Então, nessa vizinhança do ponto P, a aplicação normal de Gauss vai preservar orientação. Então, N preserva orientação em alguma vizinhança de P. E, analogamente, se o sinal for, se a curvatura for negativa, ela vai inverter a orientação. Ok? Certo? Bom, isso pode ser... Eu não vou fazer aqui com cuidado, mas se vocês em casa podem fazer, acho que está feito no livro também, que você pode visualizar isso geometricamente olhando, quer dizer, fazendo uma figura, né? Quer dizer, na vizinhança de um ponto elíptico, a superfície é uma coisa assim. Então, você olha para a aplicação normal de Gauss, digamos, desenha aqui a esfera, digamos que esse seja normal em P. O que você pode fazer, você pega... Então, isso aqui tem uma orientação natural, quer dizer, a normal para fora é a orientação que eu dou aqui sobre a esfera S2. Tem que ser a mesma orientação que eu dei aqui em P, né, para que essa minha análise aqui faça sentido. Né? Tem que colocar a mesma orientação. Então, você pode olhar que se você pega uma curva bem pequenininha aqui, dando uma volta no ponto P, digamos, andando no sentido anti-horário. Anti-horário com relação a alguém que está vendo de N, né? Então, a imagem dela, se você olha para o que acontece com as normais, essa curva vai dar uma volta aqui, em torno do N de P também no sentido anti-horário. Certo? Enquanto que se essa aqui é um pouquinho mais... Bom, é fácil também, mas se a superfície tiver um ponto de sela, aqui está o ponto P, vamos que aqui seja o N de P, você pode fazer a mesma análise se você pega uma curva que dá a volta em P no sentido anti-horário com relação ao N. Então, agora dá só um pouquinho mais de trabalho de ver, mas dá para ver que isso aqui a imagem vai andar no sentido contrário. Tá certo? Olhando para o que acontece com o vetor normal aqui. Tá certo? Deixo para vocês entenderem o desenho. Então, o ponto é que o sinal da curvatura de Gauss detecta essa questão da orientação. Agora, a pergunta é o que eu posso falar sobre o valor absoluto da curvatura de Gauss. Bom, a gente lembra, então, que o determinante de uma transformação tem tudo a ver com área, né? Então, você tem a seguinte proposição. Deixa eu dar uma definição antes. Se você tem uma R, uma região contida numa superfície S, digamos que R contida em S é uma região, então a gente diz que a imagem esférica de R vai ser a imagem de R pela aplicação normal de Gauss. Certo? Essa é a definição. Então, a imagem esférica, esse é o termo clássico de R, é o conjunto N de R, que é naturalmente um subconjunto da esfera unitária. Vou fazer uma observação. Eu acho que eu tinha, talvez não sei se isso é um engano do livro do Manfredo, mas quando ele define região, e acho que foi assim que eu defini aqui também, você pedia que a fronteira da região fosse a imagem de um círculo, né? Por uma aplicação diferenciável por partes e que fosse um homeomorfismo. Mas, de fato, a definição deve ser mais geral, porque você deve permitir coisas cuja fronteira tenha mais de uma componente conexa. Certo? Então, eu só queria corrigir isso. Uma região vai ser uma... Isso vai aparecer com frequência no final da primeira parte, quando a gente fala do teorema de Gauss-Bonnet. Mas uma região é, então, um aberto, digamos, conexo, né, cuja fronteira é a união
uma união de um número finito de curvas, em que cada curva pode ser parametrizada por um círculo, por um homeomorfismo diferenciável por partes. Certo? Só fazer essa correção aqui. A fronteira não precisa ser conexa. A fronteira de uma região pode ser uma união de curvas, onde cada CI é a imagem de um círculo por uma FI, que é um homeomorfismo diferenciável por partes. Tá certo? E aí você pode calcular a área, claro. Então, a imagem esférica é isso, é você olhar o que acontece com a região depois de aplicada a aplicação normal de Gauss. Então, a proposição é a seguinte. Ela diz que, digamos que eu tenho, então, S, uma superfície regular, e P um ponto de S. Então, ela diz que, então, eu posso calcular a curvatura de Gauss no ponto P olhando para imagens esféricas. Certo? Então, o que eu faço é o seguinte, a afirmação é que o valor absoluto disso, a orientação, já falei que o sinal é determinado pela orientação. Não? Então, e o valor absoluto vai ser dado pela seguinte fórmula, esse aqui é o limite isso aqui é a notação do Manfredo, tem impressão? A linha sobre A, onde A vai para zero. Deixa eu explicar isso. Onde o deixa eu colocar talvez um pouquinho mais explícito aqui. Então, isso aqui vai ser a área de uma região. Isso aqui vai ser a área da imagem esférica e a região vai tender para o ponto P. Certo? Então, onde A de R é a área de uma região R contida numa vizinhança de P, e a linha de R é a área da imagem esférica. Da imagem esférica de R. Então, a linha de R é simplesmente a área do N de R. Certo? Então, o que eu estou fazendo, eu estou olhando aqui para o meu ponto P, contido na superfície, estou pegando uma região pequena, olho a imagem esférica disso, olho para a área da imagem esférica, o que eu digo é que a razão entre essas áreas, quando a região tende para o ponto P, vai convergir para a curvatura de Gauss em valor absoluto. Certo? Então, a curvatura de Gauss pode ser calculada em termos das áreas das imagens esféricas. Né? Isso aqui é a proposição disso. Bom, se por acaso esse limite for zero, né, a curvatura de Gauss vai ser zero naquele ponto. Certo? Ok, então como é que a gente prova isso? A prova é muito simples. É só usar a fórmula. Né? Bom, a observação é que a região R está contida numa vizinhança de P. Eu teria que dizer mais ou menos o que significa isso. Né? Se você quiser ser mais preciso, deixa eu só ser mais preciso aqui, mais precisamente. Para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que, quando eu olhar para a diferença entre essa razão e a curvatura de Gauss, em P, isso aqui vai ser menor que epsilon, para toda
região R que está contida numa vizinhança de raio delta do ponto P. Tá bom? Então, qualquer região suficientemente pequena vai satisfazer aquela propriedade. Ok, então a ideia da demonstração é que, bom, como eu estou olhando para regiões que estão contidas em vizinhanças muito pequenas, eu posso supor, sem perda de generalidade, que a região R está contida dentro da imagem de um sistema de coordenadas. Certo? Então, a demonstração seria, primeiro, podemos supor que o R está contido na imagem de uma parametrização. E aí, nesse caso, a ideia é que você... Aqui está a sua parametrização U. Aqui a gente tem X. Depois temos N. S2. Então tem essa N bola X aqui, que por abuso de notação também às vezes é chamada de N, né? Então se eu quiser calcular a área, né, da imagem esférica, digamos que eu pegue então uma região R contida aqui, vou chamar de Q. Se Q é a região que é mandada em R pela parametrização, aqui eu tenho N de R, então a gente tem a seguinte fórmula: a área dessa aplicação aqui, isso aqui é a área do N bola X aplicado à região Q. Então, estou olhando para essa transformação aqui. Então, a gente usa a fórmula para a área. Lembrando que agora a aplicação em questão é a N, né? Então, isso aqui é a integral sobre a região Q do N derivado com respeito a U, NV. Certo? Isso é o que dá. Mas isso aqui é o dN de XU, né? Isso aqui é o dN de XV. Então, essa fórmula me diz que isso aqui vai ser exatamente a integral do valor absoluto do determinante vezes o XU, XV. Tá certo? E esse valor absoluto do determinante é exatamente o valor absoluto da curvatura de Gauss. E agora é só manipular, observar que se a minha vizinhança for suficientemente pequena, essa função aqui, em qualquer ponto, vai ser quase a curvatura em P. Tá? Então, é só fazer as contas. Está claro o que vai acontecer? Está claro aí ou não? Preciso fazer a conta aqui. Porque você vai comparar, você tem que calcular essa expressão aqui, né? Só indicar aqui. Você quer calcular essa expressão. A menos a curvatura de P. E aí a ideia é que, bom, o A' é a integral disso daqui. Isso aqui é o raiz do EG menos F ao quadrado, se você quiser. Sobre Q, dividido pela integral dessa raiz. Sobre Q, não é isso? Então, você subtrai aqui o curvatura em P, mas aí o truque é você escrever a curvatura em P como sendo, que é o valor absoluto, né? A integral desse valor absoluto aqui, como função constante. Tá certo? O que acontece é que se a região Q for muito grande, essa função vai ser quase essa constante aqui. E aí esses dois números vão estar muito próximos. Tá certo? Ou seja, isso aqui vai ser esse valor absoluto. Vai ser, no caso, eu quero que seja menor que epsilon. Menor que epsilon, se eu tiver que o valor absoluto de K em Q
menos o valor absoluto de K em P for menor que epsilon para todo Qzinho em Q. E isso é claro que vai acontecer se eu tomar o Q suficientemente pequeno. Certo? Está claro aí? Então, essa é a demonstração. Então, usar que essa função é contínua. De fato, ela K é diferenciável, né? Muito bem. Aproveitar essa discussão aqui para só dar uma definição que é uma extensão da ideia de área. Se você tem novamente, se você tem S, que é uma superfície regular, você pode, digamos que o R contido em X de U seja uma região que cai dentro da imagem de uma parametrização. Então, você pode... E F é uma função, digamos, de S em R. Função contínua, por exemplo. Que a minha região é compacta, tá? Estou sempre pegando regiões compactas. Só botar aqui para... Então, você pode definir a integral da função na região R, certo? Essa é a notação, como sendo simplesmente a integral sobre o Q, onde o Q é aquela região que é mandada em R, do F, aí você multiplica pelo integrando aí, pela correção que vem do fato de você estar usando uma parametrização para fazer a conta, tá certo? Mas a ideia é que essa expressão aqui, ela é a forma de área escrita em coordenadas locais. Então, você pode não só calcular a área de regiões, mas também você pode integrar funções contínuas sobre regiões R's aqui. Ok, então essa era a interpretação que eu queria falar sobre a curvatura de Gauss. Talvez eu poderia fazer uma pequena observação aqui para observar que a curvatura de curvas planas tem a mesma interpretação, né? Alguma pergunta sobre isso daqui? Deixa eu só fazer uma pequena observação aqui. Vamos supor que a gente tem uma curva plana, alfa de S. O S está dentro está parametrizado, pertence a um certo intervalo I. Digamos que ela está parametrizada por comprimento de arco, né? Digamos que essa seja o alfa. Digamos que o zero, por exemplo, também está no intervalo I. Então, você pode calcular o comprimento da curva alfa restrito a, digamos, o intervalo menos epsilon, epsilon. Certo? Você vai medir o comprimento desse pedaço aqui da curva. Bom, como a curva alfa está parametrizada por comprimento de arco, isso aqui dá 2 epsilon, né? Nesse caso particular. Mas aí a gente lembra que uma curva alfa também tem uma normal, né? Dado qualquer ponto aqui, você tem uma direção tangente T e uma direção normal N. Então, essa curva, esse N de S, pode ser visto, então, como uma curva no círculo. Certo? No caso aqui, esse N está por aqui, né? Uma coisa assim, sei lá. Não é isso? Então, o N é como se fosse a aplicação normal de Gauss aqui no caso das curvas planas. Então, essa é uma curva no círculo, ela tem um comprimento. Você pode medir o comprimento desse pedaço aqui. Então, o comprimento do N restrito ao menos epsilon dessa curva N vai ser, por definição, a integral
do valor absoluto do vetor velocidade da curva, que é o n'. Mas a gente sabe pelas equações de Frenet que o n' era um menos kt. Isso. Então, isso aqui vai me dar a integral do valor absoluto da curvatura de S. Então, o comprimento da curva normal é dada pela integral do valor absoluto da curvatura. Logo, a conclusão é que, se eu olhar para essa razão, o comprimento de alfa, isso aqui vai convergir para o valor absoluto da curvatura no zero, né? Quando o epsilon vai para zero. Certo? Então, a curvatura de Gauss é análoga, pelo menos nesse sentido, a curvatura de Gauss é análoga à curvatura de curvas planas. Em outros sentidos, a curvatura média vai ser análoga. Certo? A gente vai ver essas coisas ao longo do curso. Tá claro? Então, no caso de curvas planas, você só tem uma noção de curvatura. Superfície, você tem mais de uma, e aí, dependendo do contexto, pode ser a de Gauss ou a média que vai desempenhar o papel, né? Ok. Alguma pergunta? Então, vamos falar um pouco sobre uma classe especial de superfícies, né, que é estudada desde o século XVIII e até hoje é um assunto muito vibrante de pesquisa, que são chamadas superfícies mínimas. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Acabei de falar um pouco sobre a curvatura de Gauss, eu vou agora me concentrar um pouco sobre a curvatura média. Então, a motivação para essas superfícies mínimas, uma motivação vem de você considerar o chamado problema de Platô. O problema de Platô é um problema clássico em matemática que consiste no seguinte, consiste em você dar um determinado contorno C contido no R3, por exemplo. Esse problema pode ser considerado em dimensões mais altas também, mas vamos nos restringir ao R3. Você dá uma curva fechada e sem autointerseções no espaço, né, uma curva de Jordan, e aí você procura pela superfície que tem aquela curva como contorno e tem a menor área possível. Você quer minimizar a área dentre todas as superfícies no espaço que tem aquela curva C como fronteira. Então, esse é o problema de Platô. Quer dizer, encontrar, você quer minimizar a área dentre todas as superfícies do R3, né? Com fronteira dada por C. Bom, esse é o problema de Platô descrito de maneira mais econômica possível. Mas, de fato, você transformar isso aqui num problema matematicamente preciso já é algo não trivial, né? Esse problema foi resolvido para o caso de aplicações que estão definidas em discos, né? Pelo Douglas e o Hadot. O Douglas ganhou a medalha Fields na década de 20 por causa disso. Mas você pode também olhar para as superfícies com topologia, né, que não são necessariamente um disco. E aí, esse problema também está resolvido usando técnicas de teoria geométrica da medida. Mas é um problema, digamos, é o problema variacional mais fundamental, né, em geometria, o problema de Platô. Bom, então você quer encontrar uma superfície que resolve esse problema. Deixa eu comentar também que isso aqui tem um significado físico, né? Porque você pode tentar realizar essas superfícies como películas de sabão, né? Isso aqui é uma outra... De fato, o nome... O problema o nome aqui é uma homenagem ao Platô, que era um físico belga que fazia experimentos com películas de sabão. Então, o que ele fazia era pegava um arame, né,
diferentes configurações, mergulhava num balde de sabão, tirava, então aquilo ali gerava uma película em equilíbrio, certo? E por razões físicas, essa película é o que você espera que seja a solução do problema de Platô. Quer dizer, como a película é muito, muito fina, a configuração de equilíbrio tem que ser aquela que minimiza a área. Certo? E você pode fazer muitos exemplos com esse objeto. Fisicamente, você pode olhar que se a sua película está aqui, digamos, então você tem, digamos, você tem uma determinada superfície que é muito fina, né, que está em configuração de equilíbrio, e aí você tem dois ambientes aqui, de cada um dos lados, com pressões P1 e P2, então fisicamente você consegue justificar que a curvatura média tem que ser módulo uma constante proporcional a essa diferença de pressões. Então, no caso de uma película de sabão, que é uma película aberta, ou seja, o ambiente de um lado é o mesmo ambiente do outro, né? Essas pressões são iguais, portanto, a superfície de equilíbrio aqui tem que ser uma superfície em que a curvatura média é zero. E essas são chamadas superfícies mínimas. Certo? Então, a definição de uma superfície mínima se diz que uma S é mínima se a curvatura média é zero. Curvatura média. Quer dizer, o H é zero, né? Bom, essa é a definição, mas matematicamente eu ainda não justifiquei para vocês o que tem a ver ter curvatura média zero com ser a solução desse problema da área. Por que uma coisa está ligada com a outra? Né? Eu só dei aqui uma justificativa física. Né? Bom, para a gente entender isso, a gente tem que fazer o que é chamado de a fórmula da primeira variação da área. Primeira variação da área. E a gente vai entender o que está acontecendo. Certo? Então, o que você faz? Né? Você imagina o seguinte, se por acaso eu conseguir resolver esse problema de Platô, então eu vou ter uma superfície que é a melhor possível, ou seja, aquela que tem menor área possível dentre todas as que têm a mesma fronteira. Então, eu pergunto a vocês o que vai acontecer se eu fizer uma variação dessa superfície S, uma variação que não mexa no contorno, mas uma variação que aconteça só aqui dentro. Imagina que agora eu tenho, aqui está a minha superfície S, eu considero uma variaçãozinha de S. Introduzo um parâmetro de tempo. Em tempo zero eu tenho a minha superfície fixada, que é a solução, e aí para tempo t eu tenho uma superfície próxima. Digamos que o t esteja de menos epsilon a epsilon. O que vocês podem dizer? Que a derivada no zero é zero. Por quê, né? Isso. Então, ou seja, o que você sabe sobre a área? Eu estou mexendo um pouquinho na minha superfície aqui dentro. Então, o que você sabe sobre a área de ST? Quer dizer, o ST também vai satisfazer, também vai ser uma superfície com contorno C. Como a S no tempo zero é supostamente aquela de menor área possível, essa área aqui tem que ser maior ou igual que a área de S0 para todo T. Então, isso significa que se eu fizer o gráfico da função área, essa função vai ter um ponto de mínimo em t igual a zero. Né? Mas a gente sabe pelo cálculo que toda função que tem um mínimo também satisfaz a primeira derivada igual a zero. Tá bem? Então, qualquer superfície que seja uma solução para o problema de Platô vai ter que ter a seguinte propriedade, que a primeira derivada da área é zero, qualquer que seja a variação. E aí eu pergunto que superfícies são essas. Por isso que a gente quer, então, calcular a fórmula da primeira variação da área. Tá bem? Então, a ideia é a seguinte. A gente vai olhar agora não só uma superfície, mas vamos olhar
uma família a um parâmetro de superfície. Então, a gente considera uma variação. O que é uma variação? Vou pensar numa parametrização, né? Então, o x agora está definido não somente no aberto U, né? Mas também está variando, tem um parâmetro de tempo aqui, que é o parâmetro da variação. Então, a variação vai ser, no sentido de parametrização, vai ser uma aplicação diferenciável. Tá? Que no t igual a 0, eu uso a seguinte notação. Aqui eu tenho que ter um certo cuidado para não confundir com derivada. Será que eu quero fazer isso mesmo? Bom, vou fazer isso mesmo. Então, vai ser inevitável ter essa confusão aí. Então, a notação usual seria essa daqui, né? Para cada t fixado no menos epsilon a epsilon, você tem uma parametrização. Certo? Isso aqui é uma parametrização para todo t. Então, isso é uma variação, né? Da superfície. E aí a gente sabe que o que a gente quer calcular a gente imagina que dentro da U a gente tem uma região, certo? Fixada. E eu quero calcular, então, o objetivo é calcular a primeira derivada em t igual a 0 da área da imagem de R pela variação. É isso que eu quero fazer. Certo? Tá claro isso aí? Talvez uma solução seria trocar T por S, né? Não vai adiantar, não. Então, tá claro isso? Eu tenho uma região R, né? E tem aqui uma variação. Esse aqui seria o x0 de R, né? E tem o xt de R. E quero saber como é que varia a área. Bom, a gente tem uma fórmula para a área, né? Essa área aqui. A área de xt de R vai ser dada pela integral. Bom, se eu estou pensando nisso como uma variação, eu posso olhar para cada xt me dá uma superfície, então que vem com a sua primeira forma fundamental. Isso aqui pode ser visto como a integral da raiz quadrada do E. Então, pessoal, acho que eu consigo solucionar o problema aqui. Vou botar o t em cima, tá? Se bem que a notação vai ficar meio estranha, mas vamos usar isso aqui. gt menos ft ao quadrado. Certo? Sobre a região R, né? Vocês concordam com essa fórmula aqui? Onde quem seria o ET? Isso aqui é o produto escalar do xt derivado com respeito a U. Xt derivado com respeito a U. O ft é o xtu, xtv. E o gt é o xtv, xtv. Certo? Tá claro isso aí? Bom, mas aí a gente pode fazer a conta assim, tá? Mas eu quero fazer a conta de outra maneira, porque lembra que na aula passada a gente tinha duas fórmulas para a curvatura média, né? Uma que era aberta no E, no F e no G, que era um pouquinho
complicada de memorizar, mas tinha uma outra que era mais simples de memorizar, que era a seguinte, né? A curvatura média, vou lembrar para vocês, ela era 1/2 da soma em J do G e J. E aqui eu acho que eu usei π e J, não foi isso? Onde quem que é o G e J? Bom, o G e J é a matriz, são os coeficientes da matriz inversa. A matriz G era a matriz da primeira forma fundamental. E quem que era o π, a matriz π, é a matriz da segunda forma fundamental. Certo? Era essa fórmula, né? Eu tinha comentado que isso aqui é exatamente o traço da matriz π, né? Mas observando que o traço não pode ser calculado diretamente assim, porque a base XU, XV não é ortonormal. Então aparece uma correção que vem desse fato. Então, vou querer usar essa notação, porque ela vale em dimensões mais altas, né? Imagina que, se você quiser fazer uma coisa parecida em dimensões mais altas, você teria que carregar um monte de letra aqui, né? Então, é mais simples trabalhar com essa notação indicial. A mesma derivação que eu faço aqui também funciona em dimensões mais altas. Ok, então como é que ficaria isso? Como é que eu escreveria isso daqui, né? Eu vou chamar isso de área A de T. O que eu quero calcular é o A' de 0. Então, eu vou ter que o A de T é a integral na região R da seguinte função. Aquilo ali é a raiz quadrada do determinante da matriz G. Onde G está dependendo do tempo. Essa é a matriz G, né? Isso aqui é exatamente a raiz quadrada do determinante. Certo? Ok? Então, eu vou omitir o T aqui para não ficar, a notação não ficar pesada, né? Então, como é que a gente deriva isso? O A', quero calcular o A' de 0, né? Isso aqui vai ser dado, então, pela... Isso aqui é uma função de U, melhor, de T, de U e de V. Ela está variando em T também. Então, a derivada vai ser... bom, isso aqui é 1 sobre 2 vezes a raiz do determinante, né? Pela derivada do determinante, não é isso? Tá certo isso? Você tem que lembrar da fórmula da derivada de um determinante. Certo. Então, temos que a derivada do determinante de uma matriz tem a seguinte fórmula. Isso aqui é o traço. Vou escrever em notação em termos das matrizes, depois eu escrevo nos índices. A derivada do determinante de uma matriz que está variando em T é sempre o traço do produto da inversa de G pela derivada de G com relação a T vezes o determinante de novo. Se a matriz for invertível, essa é a fórmula. Certo? Que é uma fórmula geral de álgebra, né? Então, em notação de matrizes, o que é isso daqui, né? Bom, isso aqui é o traço. O traço, o que é? É a soma na variável i dos elementos da diagonal dessa matriz aqui. Então, G menos 1, dt de G, I. Isso é o traço, vezes o determinante de novo. Certo. Agora, lembra da definição de produto de matrizes? Isso aqui vai ser igual a componente II desse produto vai me dar uma soma em J também, de G e J, dt de G e J.
vezes o determinante de G. Certo? Então, essa é a fórmula. Aqui é a derivada com respeito a T da matriz G e J, que é essa matriz aqui. Ok? Então, como é que fica, então? Portanto, a derivada da área ficou igual a 1/2, não é isso? Acho que fica assim, fica soma em J de GJ dt de GJ multiplicado pela raiz quadrada do determinante de G. Né? Porque o determinante dividido pela raiz quadrada embaixo volta uma raiz quadrada em cima. Né? Certo. Isso aqui, lembrem que era a forma de área, né? Da superfície S. Então, o que a gente precisa identificar é quem é esse termo aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o G e J com os índices em cima eu sei, né? É a matriz inversa da primeira forma fundamental. Então, pergunto quanto que dá esse cara aqui. Mais o dt de G e J. Bom, isso por definição, o G e J era o produto escalar de xi por xj. Onde a gente está usando a convenção que o 1 corresponde ao U e o 2 corresponde ao V. Não era? Isso aqui é a derivada parcial de x com relação à variável i, e aqui é a derivada parcial de x com relação à variável j. E aqui a gente tem uma derivada parcial também com relação à variável t. Então a gente sabe derivar isso daqui, né? Isso aqui vai dar o... E agora eu vou usar o t embaixo para indicar a derivada. Essa aqui seria o xi t xj mais xi xj t. Onde isso aqui é uma derivada, tá? Com respeito a t. Tá certo? Bom, aqui derivadas parciais eu posso comutar. Então eu fico com o... Vou escrever como xt i xj mais o xt j xi. Certo? Essa é a expressão que a gente tem. Vamos simplificar a forma mais uma vez. Ok. Então, se eu colocar na forma mais uma vez, eu vou ter que a derivada de área vai ser... Observem que essa matriz aqui, ela não precisa ser... o que eu quero dizer? A matriz G e J é simétrica. Né? Observação. Porque ela é a inversa de uma matriz simétrica. Né? Então, se eu multiplicar esse cara por isso aqui e somar, vai dar igual a pegar esse cara, multiplicar por isso aqui e somar. Porque a G e J é simétrica. Então, a fórmula fica, eu teria a soma de duas parcelas iguais, mas como eu estou dividindo por 2, né, no final eu fico só com a integral sobre R da soma de G e J. E aí eu posso escrever só a primeira. Vezes a raiz quadrada do determinante du dv. Certo? A observação que, como ela é simétrica, o que eu estou dizendo é simplesmente que a soma de G e J xti xj é igual à soma de G e J xt j xi. Certo? Ok, então a gente não está satisfeito ainda. Né? O objetivo, quando você faz uma conta dessas, é chegar numa forma que seja intrínseca, ou seja, que envolva só as curvaturas, que não envolva parametrização. Esse é o objetivo.
Bom, eu estou olhando para variações da superfície, né? Vamos fazer uma simplificação aqui. Que, imagina que se você tem uma superfície e você mexe a superfície só tangencialmente, a área não muda, né? A área é invariante por reparametrizações. Então faz sentido considerar variações que sejam, restringir a variações que sejam normais à superfície, pelo menos em t igual a zero. Tá? Então nós dizemos a definição. Dizemos que a variação x, né, é normal se a derivada de x com respeito a t, que é o que eu estou chamando de xt ali para simplificar, for paralelo ao n em t igual a zero. Certo? Quer dizer, eu tenho a minha superfície, a velocidade com que eu vou mexer a superfície tem que ser paralela, tem que ser dada por alguma função vezes a variação normal. Nesse caso, você diz que a variação é normal. Então, para continuar a conta agora, eu vou suponhamos que essa variação é normal. Ou seja, que essa derivada seja uma função f vezes a normal n. Ok? Muito bem. Então, se eu faço essa suposição, o que eu posso fazer com esse produto escalar aqui? Alguém sabe? A partir de agora eu estou supondo que ela é normal, isso em t igual a zero dá quanto? Que manipulação posso fazer aqui? A gente já fez manipulações desse tipo aqui antes, né? Você tenta passar uma derivada para o outro lado, né? Ou seja, a observação é que o xt é a derivada de x com respeito a t. Esse é o vetor velocidade. Ele é perpendicular ao xj, porque o xj é tangente. Tá certo? Ou seja, deixa eu escrever então mais explicitamente. Como, né? O xt interno xj é igual a zero, né? Em t igual a zero. Eu olho isso aqui como uma função só de uv, né? Vamos colocar assim, mais preciso ainda. Isso aqui, quando t é zero, isso aqui dá sempre zero. Porque o xu e o xv são tangentes à superfície. Temos que também, novamente, no t igual a zero, como isso aqui vale para todo u e v, eu posso derivar com respeito a u ou com respeito a v. Então, isso significa que a derivada do xt e xj tem que ser igual, em t igual a zero, a menos o xt, x e j. Certo? Cuidado, tem que ter cuidado aqui, né? Porque, por exemplo, eu tenho que essa igualdade vale para todo u e v quando t é igual a zero. Então, eu posso diferenciar com respeito a u ou a v, mas não posso diferenciar com respeito a t. Tá? Com t não pode, porque isso aqui vale só em t igual a zero. Só uma observação que, às vezes, pode fazer com que a conta dê errado. Ok. Então, vamos continuar. Então, agora, portanto, se x é normal, a derivada da área vai ser agora escrita assim. A menos, né? Tem o menos daqui. E aí vou ter o somatório I em J
de GJ, XT, XJ. Reparem que aqui eu não faço mais nada, porque eu já sei que isso aqui vai me dar uma coisa intrínseca, que é a forma de área. Estou preocupado em determinar o que acontece aqui. E agora, o que eu faço? Qual fórmula? Essa fórmula aqui, né? Isso. Então, você pode observar que, usando o fato de que em t igual a 0 vale isso, de fato aqui eu já estou usando t igual a 0, né? Já fiz aquela troca ali. Então, a linha de 0 dá isso. Então, isso aqui é a mesma coisa que a GJ FN. Certo? Só substituir. Só usei essa fórmula aqui. Agora eu pergunto a vocês quem que é o produto escalar de N pelo x e j. É a segunda fórmula fundamental, exatamente o π, que eu chamei de π aqui. Esse πj aqui é o produto escalar do N pelo x e j. Então, isso aqui eu também posso escrever assim. Você percebe que está acabando, né? Então, tem a função f aqui. Isso aqui é a soma em ij de gj π j vezes isso. Mas agora eu lembro que essa quantidade aqui é exatamente 2 vezes a curvatura média. 2 vezes a curvatura média. Então agora a gente pode enunciar a fórmula da primeira variação da área. A fórmula é a seguinte. Fórmula da primeira variação da área é a seguinte, né? Se x é normal, se x vezes u, né? É uma variação normal de S. O S aqui é o x0, né? Então, primeira derivada da área em t igual a 0 é dada por menos integral sobre R de FH ds. Certo? Onde o H é... desculpa, tem um 2, né? Tem um 2 aqui. Onde o H aqui é a curvatura média. Eu estou supondo, então, que o F é exatamente essa velocidade normal da variação. Então, o F ele é o produto escalar do dx dt pela normal. Certo? Então, novamente, você poderia fazer a conta com o E, o G e o F também, da mesma forma, abrindo em algum momento e aparecer uma expressão que corresponde àquela expressão para a curvatura média que a gente calculou na aula passada. Isso é uma maneira alternativa que é mais sintética, né? No fundo é a mesma coisa. Então, isso aqui eu posso também escrever de maneira mais concisa também, colocando assim, que a derivada da área, né, no caso de uma variação normal, vai ser, como o F é o produto escalar de xt por n, isso aqui é o produto escalado de xt pelo vetor hn. Posso escrever assim também. E esse vetor aqui, eu não me lembro se eu cheguei a falar, mas por analogia com o caso de curvas, né? Quando você multiplica a curvatura pela normal, isso te dá um vetor. Acho que eu cheguei a falar nele.
é o chamado vetor curvatura média. Certo? Então, isso aqui também pode ser escrito como menos 2 vezes integral sobre a região da velocidade pelo vetor curvatura média. Tá certo? Agora, já derivamos a forma, agora a gente precisa interpretar, né? O que está acontecendo. Alguma dúvida até aí? Ok, então essa é a forma. Portanto, eu pergunto a vocês o que acontece com uma superfície que pretenda ser solução do problema de Platô, né? Se ela quer ser solução do problema de Platô, em primeiro lugar ela tem que ter essa propriedade, que a primeira derivada da área tem que ser zero para todas as variações interiores. Mas se isso aqui é zero para toda variação, ou seja, para toda f, né? Então o H tem que ser zero. Tá certo? Então a observação é que se S é uma superfície, deixa eu colocar assim, se eu tenho que S, só pensar como é que eu quero escrever isso. Digamos que o A' de 0 é igual a 0 para toda variação dx dt é igual a Fn. E aqui embaixo a gente quer que o contorno seja preservado, né? Então você pode supor aqui que o F, se quiser, né? De fato essa é a noção certa. Supor que o F é restrito à fronteira de R é zero. Porque você tem uma região R, a sua superfície está aqui, e você quer considerar variações que não mexam na fronteira. Então você pede que o F na fronteira de R seja zero. Se isso acontece, na verdade, se somente se, pela fórmula, né? O que vai acontecer se somente se a curvatura de média de S for zero. Tá bem? Porque se a curvatura média da região R fosse diferente de zero em algum ponto aqui, você poderia colocar uma F com suporte contido naquele ponto, que daria um resultado diferente de zero ali na derivada da área. Okay? Ou seja, as superfícies mínimas que foram definidas como aquelas superfícies em que a curvatura média é zero, elas, na verdade, são também, né, soluções de um problema variacional. O problema variacional é um problema em que você estuda a variação de algum funcional geométrico, por exemplo, a área. Então, uma superfície mínima, se somente se ela é crítica para a área, com respeito a todas as variações com suporte compacto, ou, se você quiser, variações que não perturbem a fronteira de R. Então, as superfícies mínimas aparecem naturalmente com esse problema variacional. E aí isso implica que toda solução do problema de Platô tem que ser uma superfície mínima. Né? A recíproca não é verdadeira. Né? É parecido com o fato de geodésicas. Né? Ou seja, quando você está olhando para geodésicas, uma esfera, por exemplo, uma curva que começa aqui, digamos, e vem até aqui, é quase um grande círculo, isso aqui é uma geodésica. Ela vai ser um ponto crítico do comprimento para qualquer variação, mas ela não é um mínimo, porque tem uma geodésica menor aqui ligando esses dois pontos. Então, nem todo ponto crítico é um ponto de mínimo. Certo? Então, a recíproca, em geral, não é verdadeira. Se a superfície mínima for muito grande, ela pode acabar deixando de minimizar a área, mas vai ser sempre crítica. Certo? Então, perguntas aí sobre essa discussão? Uma pergunta? Bom, essa é a primeira interpretação. Uma outra interpretação também interessante é dessa fórmula aqui, né? É que eu posso perguntar para vocês, se, dado uma superfície no espaço, por exemplo, uma superfície fechada, que não vai ser mínima, né?
Mas digamos que eu queira evoluir essa superfície de tal maneira que a área cresça o mais rápido possível. Que variação é essa que vocês colocariam? É uma pergunta intuitiva aqui, né? Você tem uma superfície fechada, uma esfera toda assim, por exemplo, e você quer variar a esfera de tal maneira que a área decresça o mais rápido possível. Vocês olham para essa fórmula aqui. Que variação você pegaria? Paralela, digamos, com a constante, né? Você gostaria que o natural seria fazer uma coisa assim, né? Variar ela na direção do vetor curvatura. Isso lembra um pouco a expressão de um gradiente, né? Talvez eu possa fazer essa discussão aqui. Quando você está falando em análise no RN, né? Análise em variedades, quando você tem uma variedade, né? Vamos colocar pode ser uma variedade mesmo, um espaço euclidiano, digamos, e aí você tem uma função f nessa variedade, nessa superfície. Então você tem uma noção de gradiente, né? O gradiente é exatamente aquele vetor que faz a seguinte propriedade, faz com que a derivada de f aplicada a um vetor qualquer v seja o produto escalar do v pelo gradiente de f. Esse aqui é o gradiente. A definição de gradiente é essa aqui, é o único vetor que torna essa fórmula verdadeira para qualquer vetor v, tangente a m. Tá certo? Assumindo que você tem um produto escalar no espaço tangente, que é o caso de uma variedade riemanniana, ou é o caso também se ela estiver contida no espaço euclidiano. E a ideia é que o gradiente é a direção que, no caso, vai aumentar de maneira mais rápida, né, a função. Se fosse o menos, diminuiria de maneira mais rápida a função. Então, uma ideia intuitiva aqui é que o gradiente da função área deve ser, então, o vetor curvatura média. Porque você imagina agora que o seu espaço é o espaço de todas as superfícies. Isso aqui é só uma discussão, não é nada rigoroso aqui, tá? Digamos que o M é o conjunto de todas as superfícies. Então a área A seria uma função de M em R. Certo? O que seria o espaço tangente aqui, que vocês imaginam? Esse ponto aqui representa uma superfície, né? O que seria o espaço tangente do espaço das superfícies? Ou seja, quem seria esse cara aqui? O que seria um vetor tangente, né? É um vetor que é o vetor velocidade de alguma curva. Então, o que é uma curva aqui? Uma curva é exatamente uma variação de superfícies. Certo? Quando você varia a superfície, como eu falei, variar tangencialmente não tem muita graça, porque é só uma mudança de parametrização. Então, o espaço tangente aqui são exatamente o conjunto de todos os vetores normais, todos os campos dessa forma aqui. F vezes N, como eu desenhei ali. Onde F é uma função na superfície em questão, né? O S, a superfície seria o S aqui. Então, um vetor tangente é exatamente um campo sobre a superfície que é proporcional ao vetor normal. Então, o que a fórmula está dizendo é que... O que falta ainda para dar essa definição intuitiva do gradiente? A gente já tem o espaço, já temos a função, já temos o espaço tangente. O que está faltando? Produto escalar, né? Está faltando dizer qual é o produto escalar no espaço tangente.
Mas tem um que é natural. Bom, dois vetores tangentes, os dois vão ter que ser, esse aqui vai ter que ser um f vezes n, esse aqui vai ter que ser um, sei lá, um f2 vezes n. Eu tenho que definir o produto escalar deles em S. Isso aqui tem que me dar um número. O que é natural fazer? Pegar o L2, né? Que é esse aqui. Certo. Então, esse é o produto escalar. Agora, com toda essa estrutura aqui, você interpreta aquela fórmula diz exatamente que... Então, a fórmula diz que a fórmula da primeira variação está me dizendo que o vetor curvatura média, deixa eu colocar assim, que o gradiente da área, né, é igual a... Isso aqui está me dando o produto escalar desse vetor por esse aqui, né? Então, é menos 2 o vetor curvatura média. Né? O vetor curvatura média é um elemento do espaço tangente, porque a gente já viu que ele é sempre um vetor normal. Né? Tá? Então, toda essa discussão aqui é para justificar essa interpretação de que a curvatura média, menos a curvatura média de fato, é o gradiente da área. Ou seja, se você quiser pegar uma superfície no espaço e diminuir a área dela da maneira mais rápida possível, o que você deve fazer é evoluir de maneira proporcional à curvatura média, como ele falou lá atrás. Certo. De fato, esse fluxo existe, é muito estudado. Uma área quente de pesquisa hoje em dia. Esse é o chamado fluxo da curvatura média, né? Onde o pessoal estuda o que vai acontecer com essa superfície à medida que o tempo passa. Certo? Ok. Em particular, não precisa fazer toda essa discussão para concluir que, se você evolui a superfície na direção da curvatura média, a área diminui, né? Porque vai ficar menos 2 vezes a integral da norma do h ao quadrado. A área diminui. Ok. Se você faz, então, uma observação, assim como eu fiz na primeira parte da aula de hoje, se você faz a mesma coisa com o comprimento, então pega uma curva plana alfa no R2, e aí você faz uma variação dessa curva plana por um vetor que seja normal em cada ponto, certo? Se você faz uma variação alfa t com vetor velocidade em t igual a 0, dada por uma função vezes a normal, você pode calcular a derivada do comprimento. Deixo como exercício para vocês, provavelmente já fizeram isso em algum lugar. A derivada do comprimento dessa variação aqui vai dar uma fórmula exatamente parecida com aquela. Essa aqui vai me dar menos a integral sobre a curva de f vezes a curvatura ds. Acho que está certo isso. Essa aqui é a curvatura de alfa. Certo? Ou seja, no início da aula, eu mostrei que se você olha para a área de imagens esféricas, né, ou a área da imagem da aplicação normal, no caso de curvas isso aparecia curvatura, no caso de superfícies aparecia curvatura de Gauss. Agora, uma outra situação geométrica, onde você está interessado em saber o que mede, né, o que controla a variação do comprimento. A resposta para curvas planas vai ser a curvatura, a resposta para superfícies vai ser a curvatura média. Então, dependendo do contexto, o análogo da curvatura de curvas planas pode ser a de Gauss ou a média. Essa é a moral da história aqui. Ok?
E no caso de curvas, o fluxo pela curvatura, isso já está estudado, né? Muito bem. Então, o que a gente pode falar mais sobre as superfícies mínimas? Será que pode ter uma superfície mínima compacta, por exemplo? Compacta sem fronteira, né, digamos. Será que pode ser eu posso encontrar uma esfera topológica que seja mínima, ou um toro topológico que seja mínimo? Minha pergunta. Uma superfície mínima pode ser fechada sem borda? Qual é a resposta? Tem que ter um ponto elíptico, né? Tem que ter um ponto elíptico. E nas mínimas, o que, é que você pode falar? Aí a curvatura não vai aparecer no lado. A curvatura média tem o mesmo sinal, essa curvatura dos pares. Isso. Ou seja, se a superfície é mínima, né? Se o H é zero, isso significa que o K1, as curvaturas principais, têm sinais opostos. Logo, isso significa que a curvatura de Gauss, que é o produto, é negativa, ou menor, ou não positiva. E a gente já viu que toda superfície fechada tem que conter pelo menos um ponto elíptico, né, que vem daquele argumento de pegar a esfera, a menor esfera que contém a superfície, no ponto de tangência te dá um ponto elíptico. Então, como uma superfície mínima não contém pontos elípticos, a resposta é não, não existe nenhuma superfície mínima compacta, sem borda, né? Essa é uma proposição aqui. Não existe superfície mínima compacta sem borda, né? Em R3. Todas as superfícies mínimas têm que abrir. Certo? Ok. O que eu gostaria de falar mais? A gente pode... Eu vou deixar os exemplos para a próxima aula. Vamos terminar a aula de hoje fazendo o seguinte. O que acontece se eu pegar uma variação que não seja... Deixa eu ver se eu quero fazer isso. Imagina agora que você tem uma superfície qualquer, R, né? E agora a gente pegue uma variação X da superfície que não seja normal, tá certo? Uma variação qualquer da superfície. Qual que dá o resultado? Por exemplo, vamos ter uma intuição, né? Será que vai depender só da curvatura média? Você acha que sim ou não? O que acontece se eu pegar um disco plano, minha superfície for um disco plano, e simplesmente fazer essa variação aqui, que aumenta ele? Vou pegar esse campo aqui, X. Não estou supondo que o campo é zero no bordo, não, tá? A área aumenta, né? Tá certo. Então, o campo aqui não é normal, ele é um campo tangente. Se fosse um campo normal, a fórmula diz que o resultado depende só da curvatura média. Como no caso do disco a curvatura média é zero, daria zero. Tá? O problema é que esse campo X é tangente. Então a pergunta é como é que fica a conta, vamos terminar com isso. Vocês já viram aqui o teorema da divergência, não? Já viram no curso? De análise em variedades?
O de Stokes, o teorema da divergência, digamos, é um caso, um corolário, né? Então, deixa eu escrever aqui. O teorema da divergência é o seguinte. Eu vou escrever, depois eu defino o que é cada objeto, né? Teorema da divergência. Diz o seguinte, suponha que você tem uma superfície regular, orientada. Aí, digamos, você tem a R contido em S, uma região compacta. E digamos que sobre S você tenha um campo V. V é um campo de vetores tangente a S. Tangente a S. Então, você tem uma superfície S. O V é tangente. Cada ponto ele pertence ao plano tangente. E aqui tem uma região R. Então, o teorema diz que, então... deixa eu desenhar ela de maneira suave. Mas vale para coisas sem ser suaves também. Então, o que você faz é, quando você pega uma região assim, né? Em cada ponto aqui, você pode olhar para o vetor que eu vou chamar de nu, que é o vetor que é tangente à superfície, mas perpendicular à fronteira de R. Então, deixa eu escrever a fórmula, depois eu defino. Então, o teorema da divergência diz que a integral da divergência do campo V sobre a região R é igual à integral do produto escalar de V por esse vetor nu dszinho sobre a fronteira de R. Tá certo? Onde o vetor nu ele é o vetor unitário tangente a S e normal à fronteira de R. E aí você pode pegar ele apontando para fora ou para dentro. Aqui a gente pega ele apontando para fora. Aqui aponta para fora de R. Certo? Então, dentro aqui do tangente do S, vai ter um único vetor normal e unitário, que é normal a essa fronteira e aponta para fora da região. Esse é o vetor nu que está colocado aqui. Só lembrando aqui o que é a divergência de S. Bom, quem não viu, eu deixo como exercício, tá? É bom saber esse teorema. Só que eu não queria apagar a fórmula. Vou deixar a fórmula assim. A divergência pode ser definida assim. O que é a divergência do campo V? Num ponto P da superfície. Bom, isso aqui... Deixa eu ver como é que eu vou escrever isso. Vocês viram isso aqui ou não? O que é a divergência de um campo? Sim, a gente viu com uma derivação, né? Do Stokes, né? É. Isso. Isso aqui vai ser o traço, pode ser visto da seguinte maneira. Ela é o traço da seguinte forma bilinear, ou melhor, a forma bilinear que pega dois vetores tangentes V e W, ou se você quiser W1 e W2, no tangente de S vezes tangente de S, e manda no produto escalar da derivada de V com relação ao W1 vírgula W2. Isso aqui é um número real. Tá certo? Se você quiser que ela seja simétrica, você bota assim. Bom, não precisa ser simétrica, né? Bom, se quiser, você pode simetrizar, botar um meio. Certo? Essa derivada aqui é a derivada, pode ser a derivada usual.
você tem um campo que é tangente à superfície e você quer derivar com relação a um vetor tangente, o que você faz é, você pega uma curva que seja tangente ao W, né? Então, um ponto aqui, pega uma curva que seja tangente ao W, alfa de t, na superfície S, passa pelo P com velocidade W. Então, o campo V ele pode ser visto como um campo ao longo dessa curva alfa. Então, essa derivada aqui é simplesmente a derivada desse campo aí, né? Em t igual a 0. Vou fazer o seguinte, vamos, como esse vetor é tangente, né? Eu só preciso considerar a parte tangente desse cara aqui. Mais tarde no curso, quando eu fizer geometria intrínseca, a gente vai ver de novo o que é esse cara aqui, né? É como se eu estivesse derivando o vetor tangente e depois projetando no espaço tangente. Esse aqui é a componente. Tangente. Bom, já está meio em cima, eu vou só repetir a fórmula e vou deixar para vocês como exercício checar o resultado final. Como é que era a fórmula, né? Da primeira variação, em algum momento ela ficou assim, né? Antes de eu usar que a superfície é normal. Como é que era? Era a linha igual, vocês me ajudam aqui? Era somatório em IJ de GJ, que aparecia o XT e XJ, não era? Deu o DV, isso aqui era o DS. Era isso, né? Tinha um meio ou não tinha um meio? Já não me lembro. Tinha um meio, acho que tinha um meio aqui, não? Ah, o meio cancelava, né? Que eu juntei já aqui. Então, o ponto é o seguinte, que esse XT, vou só indicar como é que vocês têm que fazer, né? Esse XT aqui, ele não é necessariamente normal. Então, você pode escrever esse vetor, né? Que é o dx dt. Você pode quebrar ele na parte tangente e na parte normal. Certo? E a parte tangente é um campo tangente que você chama de V. Okay. Então aí a fórmula fica assim. Você quebrou na parte tangente e na parte normal. Quando eu pegar a parte normal, eu vou poder fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Né? Porque eu posso passar a derivada para cá, porque esse cara é tangente. Então a parte normal vai chegar aqui da mesma forma que antes. A gente vai ter menos 2 integral de dx dt a hn, né? Vezes o h sobre a região R. Esse é o cara que veio da parte normal, mas até agora é o tangente. E aí a minha observação, que eu deixo para vocês checarem, é que essa expressão aqui é exatamente a divergência. Certo? Isso aqui é como se fosse o traço, né? É o traço da transformação bilinear que pega exatamente o produto escalar da derivada do campo W1 e W2. Esse é o campo V. Isso aqui vai me dar exatamente a divergência. Então fica assim. Do campo V, que é o campo tangente, né? ds sobre a região R. E agora, esse termo você pode usar o teorema da divergência. Pelo teorema da divergência, então, a fórmula no final fica assim. Fica menos 2 vezes componente normal vezes a curvatura média no interior, mais, pelo teorema da divergência, isso aí integral na fronteira, do produto escalar do x tangente pelo
nu. Bom, aqui tanto faz fazer o tangente ou não, né? Porque o nu já é tangente. Então, se você quiser, você pode pegar o dx/dt mesmo. Então, essa é a fórmula completa. Se a variação não é necessariamente normal. E aí isso explica esse fato aqui, né, que eu tinha colocado. Né? Essa variação aqui, quando você aumenta o disco, o termo da curvatura média não vai aparecer, porque o H é zero, mas vai aparecer o efeito de pegar integral sobre a fronteira do produto escalar da velocidade pela normal para fora, que faz com que aquele termo, esse termo aqui vai ser positivo, que diz que a área está crescendo. Certo? E só para terminar, se você pega agora uma variação qualquer de uma superfície S, pega uma variação qualquer, não precisa ser normal, pode eventualmente ser tangente aqui, não tem problema, mas digamos que ela se anule na origem. O V é o dx/dt, né? Digamos que ele se anule na fronteira. Né? Então aí esse termo desaparece, e aí novamente fica a fórmula usual se a variação fosse normal. Então a conclusão é que uma superfície mínima, se o H é zero, também é equivalente a dizer que a derivada vai dar zero para toda variação, onde eu tirei o normal aqui, mas variação que se anule na fronteira, né? Que deixe fronteira de R fixa. Porque aqui esse termo não vai aparecer e novamente vai depender só da curvatura média. Então, deixo como exercício vocês finalizarem esse cálculo aí. Tá bom? A gente continua quinta-feira, então. Falando de superfícies mínimas.